Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Plantão FS2. Hoje a gente vai falar sobre upload, a gente vai falar sobre como colocar o site no ar. Na semana passada nós abordamos o registro de domínio, e se você não viu o plantão anterior, eu recomendo que você veja esse plantão, porque a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Nosso treinamento ele aborda como se desenvolve, né, a plataforma, como se desenvolve o site, como se desenvolve um infoproduto, mas existem dois assuntos que vão sempre estar recorrentes ali para você, né? O primeiro é o registro de domínio, porque você vai ter diversos clientes, se Deus quiser. E o segundo, como colocar o site no ar. Então, se você não fez ainda, se você ainda não assistiu o plantão anterior, eu recomendo que você assista para poder fazer mais sentido o que a gente vai falar aqui. Hoje comigo eu tenho a Laís Vilaronga, que é quem vai ser treinada por todo o processo, e tenho também o Ivan Ribella. Olá. Que o Ivan Ribella é quem trabalha aqui cuidando dos nossos servidores, e ele vai dar algumas dicas bem legais para vocês. Olá, meu nome é Laís Vilaronga, já estou aqui já desde o primeiro plantão, sou mestre em gestão de recursos humanos, meu papel aqui é aprender junto com vocês nesses plantões e nessa jornada nova que a gente tem aqui. Muito bom, Em Ivan. frente. Olá, tudo bom? Sou Ivan Ribella, já trabalho aqui na equipe do Backsite, são quase 7 anos já. Hoje eu sou responsável pela parte do provedor de servidores, né? Nessa longa jornada aí, estou chegando ao Webmaster. Boa. Então é isso. Então, para a gente poder entender como a gente acabou na semana passada, nós finalizamos a nossa atividade registrando o domínio da Laís, que foi o headhunter.blog.br, não foi isso, Laís? Foi isso mesmo. Beleza. Quem esteve conosco foi o Vitor, e agora o Ivan vai pegar a partir dali. A última atividade que a Laís fez foi colocar lá no registro, no ID técnico, ela colocou as credenciais do Backsite, que é a empresa parceira da Tecnoponta, para fornecer hospedagem para os alunos do nosso treinamento. Então, o Ivan vai pegar a partir desse ponto, que é a partir do que ele recebeu o poder de ser um técnico responsável pelo Headhunter, e aí ele vai mostrar o que ele fez a partir desse ponto. Ivan, agora é contigo aí, compartilhar a sua tela, mandar bala. Bom, então nós vamos continuar do ponto de onde paramos na semana passada, que foi a respeito do registro de domínio. A gente acessando hoje o painel de registro, a Laís ela fez o registro, fez o pagamento e acabou colocando o Backsite como ID técnico. Então, todas as informações agora já vai aparecer aqui e a gente vai... O domínio já está na nossa titularidade. Explicando como que funciona o procedimento para a gente conseguir habilitar para que o aluno consiga colocar o seu site no ar publicamente. Um minutinho, expirou. Igual a Laís, eu não sou um robô. Não sou um robô, ainda. Uhum. Aqui eu tenho as informações, então, do domínio, certo? Quando ele foi publicado, a data de expiração dele, com todas as informações. E a partir do momento que a gente aceitou, ele aparece aqui, contato técnico ERV3. Com essas informações, a gente aqui da equipe do provedor já consegue trabalhar. A primeira informação que a gente colocou, que a gente faz, é a respeito dos DNS, né? Que são o servidor de registro de nome do site. Para ele poder responder, né, publicamente, a gente está utilizando o próprio DNS do registro BR, e na parte do configurar endereçamento, a gente colocou aqui o nosso servidor de FTP para ele poder responder por esse site. Então, a gente tem aqui aluno.clubeinternet.com.br. A partir do momento que a gente insere esse registro, e assim que propagado, a gente vai conseguir responder e fazer manutenção no registro do domínio. Umas perguntas. Sim. O que significa DNS?
DNS significa Domain Name Server. Não sei, o meu inglês de Washington está bacana, mas são os servidores de registros de nome. A partir do momento que você faz esse registro, headhunter.blog ou qualquer outro, quando você digita no seu computador, esse nome fisicamente ele não existe, né? A partir do momento que você coloca, ele vai começar a procurar em todos os servidores de DNS pelo mundo para ver quem está hospedando esse registro. Então, no seu próprio navegador, quando você vai digitar o domínio, né, ele vai procurando para ver se está no seu local, depois ele vai procurar nos servidores de DNS, pergunta para o registro BR, e ele vai passando de ponto a ponto, perguntando quem está, até quando chegar aqui no registro BR, ele fala assim, opa, headhunter.blog, está no registro BR? Está sim. Quem responde por esse domínio? Em qual local esse site está? Ele vai falar, ele está lá dentro do servidor aluno.clubeinternet.com.br. Aí, a partir do momento que o servidor fala, opa, você digitou headhunter.blog.br, ele está aqui, aí ele vai dar permissão e vai aparecer o seu site no próprio navegador. Deixa eu só fazer um comentário a respeito do... O Ivan explicou toda a raiz do DNS até chegar nesse servidor, mas para você que está assistindo aqui agora, o que significa esse aluno.clubeinternet.com.br? Primeiro é o seguinte, clubeinternet.com.br é a comunidade da Tecnoponta, a comunidade de desenvolvedores da Tecnoponta. Então, a gente tem um ambiente preparado para que os desenvolvedores possam se encontrar e trocar informação a respeito do desenvolvimento e tal. A Tecnoponta fez uma parceria com o Backsite, e o Backsite dá 1 ano de hospedagem gratuita para todos os alunos da Tecnoponta do curso de front-end. Então, para poder habilitar esse serviço, o aluno, ele está inscrito no curso, qualquer aluno, tá? Você faz o quê? Você vai lá e registra o seu domínio, porque isso é para quem está com o domínio registrado. Então, você registra o domínio, você já assiste o plantão que houve na semana passada, né? O plantão anterior sobre registro de domínios. Depois que você fizer o registro, aí você vai mandar o seu registro para suporte@tecnoponta.com.br e aí vai colocar lá o ERV3 no ID técnico. Aí o Ivan vai pegar e vai configurar esse servidor. Esse servidor que é aluno.clubeinternet é um servidor específico para essa promoção. Então, onde ficam os alunos, e no caso do Clube Internet significa os alunos da Tecnoponta. Mais uma pergunta que eu tenho. Eu tenho alguma dificuldade assim com alguns termos técnicos que vocês usam. Uhum. O que é exatamente duas coisas? Primeiro, o que é um servidor? E qual é a diferença entre um registro que eu fiz no registro BR e uma hospedagem? Para que eu preciso de uma hospedagem? Tá, deixa eu explicar isso aí para poder ficar mais fácil para o Ivan dar sequência aí. Bom, primeiro é o seguinte, como funciona a internet? A internet é uma coisa muito simples nesse ponto da desenvolvimento web. Quando você digita lá, www. No caso da Laís, headhunter.blog.br e da Enter, o seu computador vai fazer uma pesquisa em um servidor de DNS. Vou explicar de uma forma mais com analogia, porque o Ivan explicou bem tecnicamente, eu vou fazer uma analogia. O servidor de DNS é como se fosse uma agenda de telefone. Ele vai lá, como se fosse um site de uma agenda de telefone. Ele vai lá, pega aquele nome para descobrir qual é o número. É isso que ele faz. Então, existem servidores de DNS que são servidores dessa agenda, e todos os computadores estão configurados, cada um tem a sua agenda. Só que para você ter o seu nome nessa agenda, você precisa fazer um registro. E esse registro ele existe fora do Brasil, em diversos lugares. No Brasil, especificamente, quem controla essa agenda é o registro.br, que foi o que foi feito na semana passada. Então, na semana passada, a gente fez um registro só para ter o nome na agenda. É só isso. A gente paga aqueles R$40 por ano, para você estar lá figurando na agenda, como se fosse só para você estar na listagem da agenda. Então, qualquer pessoa do mundo que escrever www.headhunter.blog.br da Enter,
qualquer computador do mundo vai consultar uma central de agendas. E para você estar lá, você precisa fazer um registro. Só que essa agenda ela só faz uma coisa. Ela vai lá e fala, headhunter.blog.br, está aqui o número. Esse número é chamado na internet de número de IP. Está aqui o número, pode ir lá buscar. Mas onde é lá esse número? É como se você tivesse olhado numa agenda. Antigamente tinha lá a lista telefônica. E você vai pegar o telefone, agora que você já sabe qual é o número, o registro é só para isso, é só para agenda. Na hora que você vai fazer o telefonema, tem que ter uma pessoa do outro lado, com outro telefone para atender você. Esse outro telefone, no caso da internet, é o servidor, que fica lá ligado 24 horas para atender os seus clientes e entregar o site. Quem tem esse servidor é o provedor de internet. Então, você precisa registrar o seu domínio para estar figurando na agenda. E depois, quando a pessoa encontrar o seu domínio, encontrar lá qual é o número de telefone, que ela ligar, tem que ter um aparelho para atender. E esse aparelho que atende é o servidor. O servidor é uma máquina, um computador diferente, só por conta da sua capacidade, mas é um computador que tem lá o seu site hospedado. Então, quando a pessoa encontrou o endereço dele, que ela vai ligar para ele, ele vai atender e vai entregar o seu site, desde que o seu site esteja lá. Nesse caso específico, esse aparelho que está do outro lado se chama aluno.clubeinternet.com.br. E quem está mantendo ele ligado, funcionando, é o backsite, é um provedor de internet, que mantém um servidor 24 horas no ar, para que qualquer horário que alguém for fazer o telefonema, ele esteja lá pronto para atender. Entendeu pela analogia, Laís? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, o servidor de DNS, ele é só a agenda. Mas tem que ter o aparelho que vai, depois que você descobrir o número, você vai ligar. E tem que ter alguém para receber. Esse alguém para receber é o provedor de internet. Ele vai fazer esse trabalho. O Ivan trabalha justamente onde ficam esses servidores. Então, o que ele fez? Ele pegou um servidor, deixou ligado lá, configurou direitinho agora para ter o seu site. Mas não existe site lá ainda. Então, o que ele vai ensinar a gente agora é como faz para pegar o seu site que está fazendo na tua máquina e como faz para poder jogar esse site lá no servidor e ele ficar disponível. Ele vai mostrar primeiro que está vazio, e depois ele vai botar alguma coisinha lá. Não é isso, Ivan? Okay. É isso mesmo. Bom, o software que a gente utiliza para fazer a transferência de dados, aqui, tanto na equipe do provedor, é um dos mais utilizados por aí afora, é o WinSCP, né? Quando a gente digita no Google WinSCP, ele já vem logo no primeiro top da lista, oficial website WinSCP.net. Ele serve para fazer transferência de arquivos, e no nosso caso também a transferência de arquivos de FTP, né? File Transfer Protocol, e como também outros tipos de porta, né? Nesse caso aqui, o aluno ele tem muita facilidade de utilizar esse software. Quando a gente acessa o portal oficial, ele já vem logo aqui na primeira opção para o Windows, né? Lógico, caso outro possui outros tipos de sistemas operacionais, você consegue visualizar, mas ele já logo intuitivo na parte de download, a gente já consegue fazer o software dele. Ele é bem levinho e é muito rápido a instalação. Para você colocar um site no ar, existem dois caminhos. Existe um caminho quando você trabalha em equipe, e aí existe um controle de código-fonte para ser colocado no ar. Nesse caso, numa fábrica de software que já está consolidada, se cria um servidor de controle de código-fonte, que é utilizando uma tecnologia chamada Git, e aí cada usuário configura na sua máquina, cada programador configura na sua máquina um acesso ao servidor do Git que vai fazer a distribuição desse código. A gente está mostrando aqui uma coisa que é mais simples, que é como quando as pessoas trabalham sozinhas e para produzir as suas coisas, elas conseguem fazer acesso ao servidor de hospedagem através de alguns protocolos, ou seja, mesmo sendo simples, a forma simples, ainda assim existem duas formas. Uma é através de um protocolo chamado SSH, mas aí se precisa ter um pouco mais de conhecimento em relação ao uso dessa tecnologia com o Linux. E a mais simples de todas, que é a mais antiga e a que geralmente todos os provedores possuem para poder oferecer, é através de um protocolo de comunicação chamado FTP, que foi o que ele explicou,
e foi a que ele configurou no servidor para poder você aprender a subir o seu site. Esse software que ele está baixando, ele não é um software para poder utilizar com o Git, que é para esteira de desenvolvimento, né, para poder fazer entrega contínua através do servidor de artefatos, enfim, de código-fonte, mas ele é adaptado para essas outras duas possibilidades. E ele está utilizando aqui a mais simples, porque eu quero que você saiba do zero, né? Então, aqui a gente está falando da parte mais simples possível, tá bom? A parte da instalação dele também, ele é muito simples, muito intuitivo. Ele vai rodar aqui, a gente vai fazer a instalação do setup básico dele. Instalador dele. Vou colocar a instalação típica. Usar pelo fato de 2 painéis, que fica mais fácil para a gente visualizar, controlar o projeto. É o famoso next, next, finish. Exatamente. 2 next, 1 finish. Ele já vai estar pronto para utilização. Já vou colocar aqui, ó, para ele poder executar. Ele é um software gratuito, vamos dizer assim, aquela parte ali de informação de pagamento, apenas para quem quiser contribuir com a comunidade. Mas ele não... ele geralmente ele é um software livre, não precisa fazer esse pagamento. Ok. A tela própria de conclusão do INSCP, ele já mostra aqui que foi instalado, né? Está tudo certinho, e ele já vem aqui para o meu navegador para ele poder fazer o acesso, né? A tela principal dele é aqui, um novo site, eu consigo registrar vários servidores, caso eu precise, mas o vai ser o mais importante para a gente aqui vai ser as informações que a gente vai colocar, certo? Nós estamos falando sobre FTP. Assim que a gente coloca esse tipo de protocolo, ele já vai fazer você conseguir cair direto no nosso servidor para fazer a transferência do seu site. O host, a gente vai colocar o host do nosso servidor. Como a gente já viu lá no próprio registro BR, né, aonde ele vai estar hospedado. Então, é aluno. No meu aqui está escrito nome do anfitrião, para quem tiver com a versão em português, tá? Então dá para entender, ó. Nós fizemos o registro no plantão anterior, lá no registro.br. E aí o nome Headhunter já ficou gravado para funcionar na agenda. Aí lá no registro, na agenda, a gente falou o seguinte: headhunter.blog.br aponta para o servidor aluno.clubeinternet.com.br. E esse servidor, o Ivan, fez toda a configuração dele lá. Agora, o que ele está fazendo aqui é mostrando como a gente, desenvolvedor, se conecta nesse servidor para poder mandar o site. Ele botou ali o mesmo servidor. Isso. Essa parte, nós fazemos todas as configurações, né, através do e-mail suporte@tecnoponta.com.br. A partir do momento que a gente vai fazendo esse passo a passo, né, igual a gente está fazendo aqui no plantão, ó, registrei meu domínio, vamos lá, coloquei no servidor, deu tudo certo, fiz a configuração. Aí eu vou passar para você o usuário e a senha. A partir do momento que eu passo o usuário e a senha do seu acesso ao servidor, você vai conseguir ter a sua pasta para disponibilizar o seu site na nuvem. Então, essas credenciais elas vão ser passadas para você através do e-mail, né? Depois, quando tiver tudo validado, e com essa configuração você vai ter acesso ao seu site. Usuário, como a gente falou, depois de toda a configuração, a gente vai gerar um usuário para o aluno. Nesse caso, a gente está colocando aqui as informações, né, para ficar mais fácil para lembrar as informações do próprio domínio. E uma senha que é gerada pela nossa equipe. Se eu deixar salvo a minha sessão, toda vez no próprio painel do INSCP, Headhunter, vou salvar ali na parte aqui, ó. Posso até deixar salvar senha ou na área do trabalho, que ele sempre vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer para ficar mais fácil. Se eu tiver mais de um projeto, eu consigo fazer.
e o login é para poder acessar o próprio servidor. Ele vai fazer a conexão, né? Como eu não deixei salvo a senha, ele vai pedir para acessar. A partir do momento que eu faço isso, pronto, a gente acessou o servidor aonde o seu site está hospedado. A gente pode ver que hoje só possui um arquivo aqui, chamado index.html, né? Como vocês aprenderam na aula, é onde todo o site vai acessar. Esse arquivo a gente coloca ele, né, para fazer até a validação do próprio servidor, um arquivo default da Tecnoponta, porque quando a gente acessa hoje o domínio www.headhunter.blog.br, ele já aparece aqui escrito Tecnoponta, certo? Qual a diferença disso daqui para virar um site bonito, responsivo, com todas as imagens? Fazer todas as aulas, prestar muita atenção no professor Emerson. Isso que eu ia falar. Ivan, você pode fazer um favor para mim? Sim. Você tem esse arquivo padrão inicial aí na tua máquina, não tem? Isso. Apaga ele do servidor e mostra como ele vem zerado mesmo, sem nada, primeiro. Não, pera, eu vou fazer a transferência dele. Apaga ele. Você não tem ele? Não, nessa daqui não. Ah, tá. Então eu crio uma pastinha aí. Posso te conduzir exatamente como eles fazem no curso, para poder eles lembrarem? Sim. Eu vou lá. Do lado esquerdo aqui é a máquina deles, e do lado direito é o servidor. Então, do lado esquerdo, clica ali na área de trabalho, Ivan. Isso. Aí cria uma pastinha dentro da área de trabalho aí chamada front-end. Porque é exatamente como eles fazem lá no curso, né? Abre a pastinha chamada front-end. Lá existe, você pode fazer também, tá? Vai no seu desktop aí. Eu só não entrei aqui porque eu não tenho acesso, não tenho a senha, então eu não apareceu para mim. Na tua máquina. Na sua máquina, no desktop aí, na tua área de trabalho, cria uma pastinha chamada front-end. E aí você vai pegar e vai criar, dentro da pastinha chamada front-end, você vai criar uma pastinha chamada Laís. O Ivan vai criar uma pastinha chamada Ivan. E aí, Ivan, uma pastinha chamada Ivan. Ó, só para vocês também, assim, né, interpretar, isso daqui é como se fosse meu desktop. Para você ver, eu criei essa pasta front-end. Se eu vier aqui, ó, no meu próprio documento, ela já está aqui, ó. Isso. Eu acessando aqui meu desktop. Cria a tua pasta aí chamada Ivan e a Laís cria lá no desktop dela, dentro de front-end, a pasta chamada Laís. Para ficar igualzinho no treinamento, tá? Agora vai dentro da pastinha Ivan. Isso. Agora você pode baixar aquele arquivo para ir, para poder ela ver. Aí a Laís não tem nada ainda. Que aí a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Que aí depois que a Laís configurar, aí o Ivan, eles vão trabalhar em equipe, como se fossem dois desenvolvedores do mesmo projeto. Abre Então, isso, ó, o software está aqui, ó lá. Então, a minha pasta que foi criada no desktop está aqui. Quando eu acesso, ela está vazia. E aqui ainda continua o meu servidor com o meu arquivinho index.html. A transferência de arquivo agora é uma coisa muito complicada. Eu ia falar isso, Ivan. Agora vai ser a parte mais difícil do plantão. Meu Deus do céu. Como a gente vai conseguir trazer esse arquivo para a nossa máquina e depois como que a gente vai colocar ele de novo no provedor? Essa parte é a parte mais completa. Presta atenção, não perca. A gente selecionou não pisca. ele, segura ele, arrasta, tá vendo que tem um maisinho? Soltei, baixar o arquivo, ok. Pronto. Já está na minha máquina. Ele fez não saiu do servidor. Não, ele faz uma cópia do arquivo. Isso. Agora apaga no servidor lá, Ivan. Apaga no servidor. Vou no servidor, Isso. deletar, ok, sumiu. Hoje, se a gente acessar agora o próprio headhunter.blog, ele já vai dizer que não tem mais arquivo nenhum. Exatamente. Então, quando você recebe, na verdade, a sua configuração, você vai receber ele lá vazio, sem arquivo nenhum. Então, quando você entra lá, vai dar uma mensagem de erro, dizendo que você não tem permissão para listar o conteúdo da pasta, porque está vazio. Aí você faz a conexão e fez lá a aula, e já sabe fazer o seu site, você vai pegar agora o seu site e publicar. O que é esse arquivo index.html? Então, aí você precisa fazer a aula. Entendeu? Porque aqui você vai pegar o arquivo que você já fez e vai jogar para lá. Entendeu?
Ai, tá bom. Vai lá, Tá Ivan. bom, tem que providenciar isso aí, então. Exatamente. Você tem que fazer a aula para poder justamente entender como mexe nele. O Ivan vai publicar o site agora. Depois o Ivan vai fazer uma alteração nesse conteúdo, colocando o nome da Laís, e vai atualizar o site. Não. Você vê, o arquivo ele ficou na nossa máquina, geralmente, como todo o pessoal vai funcionar. Então, você vai conseguir fazer todas as suas estruturas de pastas, todas as suas estruturas de arquivos, todos eles interligados. Você trabalha na sua própria pasta, como se aprende no curso. Esse curso, para conseguir fazer a edição dele, vou abrir ele com o Visual Code. O Visual Studio, né? Visual Studio Aí, Code. enquanto você está abrindo ele com o Visual Studio, o que eu vou falar para o pessoal aqui? Ah, mas eu faço isso aí tudo usando uma plataforma específica lá, que já está tudo publicado, eu só altero e tal. Esse treinamento, ele é treinamento para poder você desenvolver do zero e sozinho, que é o formato vanilla, né? Puro. Então, a gente está vendo bem do começo como funciona e depois a gente pode usar ferramentas aceleradoras, mas a priori, nesse momento, a gente está fazendo do zero. Tá bom? Bom, no Visual Studio Code, o arquivo ele está bem básico, é um Olá Mundo, vamos dizer assim, né? Ele só está trazendo, ele identifica o próprio arquivo HTML e ele vem escrito apenas Tecnoponta. Vou colocar aqui o Red Hunter. Vou salvar esse arquivo. Certo? Existem extensões, existe uma forma de configurar o Visual Studio para que você possa, direto dele, já usar o envio. Só que o objetivo do nosso plantão não é entrar no assunto Visual Studio. Por isso que a gente baixou uma aplicação que é o INCP, para ser bem simples de fazer e não se perder no outro assunto que é o desenvolvimento. Então, a gente está aqui fazendo bem básico para poder todo mundo conseguir entender o ato de enviar o arquivo para o servidor. Pode seguir. Obrigado. Tá bom? Então, todo o arquivo, né, da pasta, conforme você vai fazer no seu projeto, o próprio Visual Studio Code, você consegue fazer todo o controle de pastas e de arquivos, e você vai fazendo a edição, você vai fazendo todos os seus elementos do seu site. Então, eu trabalho no meu local, salvo o arquivo, ele vai aparecer, né, na minha pasta de trabalho, ele ainda abre localmente, igual a gente aprende a... Deixa eu abrir ele aqui com o Google. Então, quando a gente faz ele local, ele vai trazer o meu caminho de pastas. A gente já viu que mudou o nome, né, do projeto, mas por enquanto aqui está no meu local. A parte do website, ele ainda não está com o arquivo. Conforme a gente fez essa alteração do arquivo, esse arquivo ele já foi alterado, né? Vou atualizar dele arquivo, olha, ele está um arquivo.html, a gente pode ver até pelo horário de alteração, e eu vou fazer a publicação desse arquivo. E agora também a parte mais difícil, né? É fazer agora, colocar ele no servidor. Não pisca. Seleciono o arquivo, arrasto para o servidor, ele vai dar a taxa de transferência, pronto. Esse arquivo já está nos nossos servidores. Então, você pode trabalhar no seu local, você pode fazer todas as configurações, você vai fazer os seus testes, e quando tiver tudo certo, a gente arrasta o arquivo aqui para o próprio servidor. Perfeito. Agora, qualquer pessoa do mundo, se acessar nesse momento, redhunter.blog.br, a gente já vê que o título do site já foi alterado. É isso aí. Vai lá no FTP, onde você está. No INSFTP, o INSCP, né? No servidor mesmo, clica com o botão direito no index.html e eu quero que a Laís entenda o negócio. Vai ali na opção renomear e coloca o nome laís.html. Isso. Pronto, ele mudou o nome para laís.html. Tá? Só alterar o nome. Perfeito.
Vai lá no site agora e pede para atualizar. Eu quero que o pessoal entenda isso. Agora deu erro. Vai ali depois do BR, na URL, clica do lado, coloca barra laís.html. Enter. Ah, Entendeu, Laís? O que acontece? Eu vou explicar entendi. isso porque é bem automático para o Ivan, e eu cheguei a comentar sobre isso na aula, mas eu queria registrar essa informação. Quando você acessa ali, ó, headhunter.blog.br, o Ivan já preparou uma pasta para o seu site lá no servidor, naquele aluno.clubeinternet.com.br. Tem uma pastinha no desktop lá também. E quando você acessa o endereço aqui, headhunter.blog.br, está caindo naquela pastinha. Os arquivos que você tiver aqui podem ser acessados via internet através desse endereço. Só que se o Ivan, para poder você chegar no arquivo, você tem que passar o endereço do servidor, né, que é o endereço do servidor, que é esse Headhunter Blog BR, está ligado naquele aluno que a gente viu lá. E também tem que passar o nome do arquivo, para poder você ver o conteúdo. Aí o que o Ivan fez? O Ivan foi lá no servidor, volta lá agora novamente. O Ivan foi lá no servidor e deu um nome especial para ele. Dá o botão direito nele, nesse arquivo, renomear, e coloca index.html. Quando o Ivan colocou esse nome, perfeito. Volta no site lá, ele deu um nome especial e coloca index.html também, Ivan, no lugar da Laís. Isso, dá o enter. Funcionou do mesmo jeito. Só que o que esse nome tem? Por que esse nome index, esse nome de índice? Esse é o nome da nossa homepage. Então, o Ivan foi no servidor e falou o seguinte: se a pessoa não escrever nenhum nome de arquivo, eu vou oferecer esse. Por isso que ele pode apagar o index.html, apaga lá, Ivan. E pelo arquivo... Não, apagar não. Apagar na URL lá, não apagar aí não. Ah, ok. É. Por isso que o Ivan não precisa escrever na URL o index.html para ele aparecer, porque foi uma configuração que o Ivan fez no servidor, para que quando a pessoa não informe o arquivo que ela quer ver, ele oferece um índice, como se fosse um cardápio. E esse cardápio, esse índice, é chamado de homepage. Então, o Que é Ivan a fez uma página inicial. configuração. Oi, Laís. Que é a página inicial. Isso. Então, o que o Ivan fez? O Ivan foi lá, criou uma pastinha no desktop do servidor. Óbvio que não é assim, mas só para vocês entenderem o que você já sabe. Ele criou uma pastinha no desktop do servidor e falou assim, olha, se a pessoa chegar nesse servidor, qual é o nome do servidor? Só para a gente lembrar. aluno.clubeinternet.com.br. Então, o registro apontou para esse servidor, chegou lá. Só que como tem muitos alunos, ele falou, ó, se chegar com esse nome, que é Headhunter, vai para essa pastinha. Se chegar com outro nome, vai para outra pastinha. E cada aluno tem a sua pastinha aqui dentro. Então, ele configurou o headhunter.blog.br com uma pastinha da Laís. E aí, ele criou as credenciais para ela poder fazer o envio dos seus arquivos. No final, ele fez uma outra configuração mais legal ainda. Ele falou, olha, se a pessoa não souber o nome de arquivo nenhum, que ela não colocar, eu vou oferecer esse arquivo como menu, como se fosse ali uma página inicial. E esse arquivo index.html é o nome que é dado na grande maioria dos provedores para esse arquivo. E essa página inicial, ela é chamada de homepage, tá? Então, foi isso que ele fez, só para poder contextualizar o trabalho do Ivan com o trabalho do curso de front-end. Isso. Agora, só também, assim, para falar também sobre o projeto, né? E a criação de pastas, né? Então, assim, o arquivo, né? O projeto, quando ele é feito, né, no curso da Tecnoponta, você vai transformando em pastas, em arquivos, né? Todos eles interligados entre si. Se eu criar uma nova pasta, e vamos dizer assim, ele vai ser o Imagens. imagens, certo? Dentro de imagens, vou criar um arquivo TXT aqui. Baixa um arquivo de imagem do Pexel, Ivan. Conhece o site Pexel? Sim. Baixa um arquivo de imagem para aí, porque aí o pessoal...
tanto o endereço do servidor para baixar o InSCP, como esse site aqui de imagens gratuitas, eu vou colocar também lá nos links importantes do aplicativo, tá? Então, você vai conseguir chegar lá rapidamente para poder baixar a imagem ou para poder baixar o software de FTP. Vai ficar lá direitinho. Né? Quando acabar aqui o plantão, eu já vou colocar esses dois endereços lá. Veio para o Downloads. Vou recortar ele e colocar na minha pasta aqui do desktop, Ivan Imagens. E ele já está aqui, ó. Renomeia para foto.jpg para ficar facinho. Foto.jpg. Tá bom? Então, quando a gente acessa aqui o próprio servidor, a gente consegue visualizar tudo que a gente está fazendo lá. Então, acessem aqui o fotos.jpg. Os arquivos do projeto eu consigo selecionar mais de um. Então, vamos dizer assim, eu consigo selecionar a pasta ou os arquivos. Eu colocando todos, arrastando para o lado do servidor, ele vai me dar meu sinal de mais. E agora a gente está fazendo o upload da pasta e o conteúdo dela, que é a foto. Sobrescrever o arquivo, está dizendo que ele foi alterado, que é com o mesmo nome, não há problema, a gente não fez alteração no index. Pronto. Agora no meu servidor, além do meu arquivo de index, eu tenho uma pasta de imagens acessando o foto.jpg, está dentro dela. Será que deu certo? Será que realmente está na nuvem? Então, a gente viu, se a gente passa o /arquivo, ele visualiza, e a gente vai passar o arquivo, a pasta, /foto.jpg. Boa, Ivan. Agora, a Laís acessando aí de Portugal, ela já vai ver que o site dela já tem sua primeira imagem. Boa. Agora eu que tenho um desafio, que é justamente fazer a Laís se conectar no servidor, baixar o site, colocar o nome dela na homepage e atualizar o site. Aí a gente encerra o plantão. Vamos lá. Agora foi. Eba! Isso aí. Então tá, já consegui entrar. Então eu tenho que pegar esse cara aqui, colocar meu Calma, nome. É isso? calma, calma. A orientação do Ivan. Vai só o que ele está falando, por enquanto. Vá. Tá bom? Você vai fazer, então, a preparação na sua área de trabalho, correto? Você vai criar sua pastinha chamada Laís, certo? Sim. Do lado esquerdo, aqui do lado direito está o seu servidor, do lado esquerdo você vai ter todas essas pastas. Está vendo? Usuário, Laís, documentos. Onde que está, um pouquinho mais para cima, onde está meus documentos, você consegue visualizar todas as pastas do computador. Coloca a área de trabalho, front-end. Eu já havia criado, tá aqui. Isso. Minha. E aí está a sua pasta, Laís. Acessa a sua pasta e ela vai estar vazia, correto? Agora Sim, você vai tá vazia. fazer o trabalho de transferência do projeto para você. Você seleciona os dois arquivos, né, tanto index como imagem, segura e arrasta para a esquerda. Pode soltar. Não, brincadeira. Se você marcar embaixo, ó, transferência em fundo, adicionar à fila, ele não vai perguntar toda vez. Ele sempre, você vai ter que ter a certeza, né, de pastas corretas e ele já vai fazer a transferência automática, né? No começo é bom deixar não habilitado para você sempre ver o diretório certinho. Se der OK, esse arquivo vai para a sua máquina local. Ok. Então aqui eu clico só em OK. Correto? Já está aí. Se você olhar agora no seu próprio desktop, olha lá, já
Você vai na sua pasta front-end, Laís, Tá aqui. seus arquivos estão aí. Laís, Oi. clica com o botão direito nesse laís.html, No index. botão direito do mouse, isso no index.html, abrir com bloco de notas. Ah, Agora, clica ali do lado, dá um Enter, lá no final. Escreve seu nome aí. Salva. E agora vai lá, e o Ivan agora assume a outra parte. eu Você vi que o Ivan salvou. tinha atualizado aqui, né? Isso, eu sempre atualizo para ele poder pegar a versão. Não precisa, a partir do momento que acessa, ele vai. É mais vício. Passa para cá. Correto. Ele vai falar para substituir, né? Um arquivo. Você pode pôr OK. Você pode até ver pelo horário, ele já foi alterado. Aqui para mim já são 14h28. Então, teve aqui um delayzinho, mas é por conta disso. Vamos ver. Tem www? Tem. Isso. É isso, né? Sim. Olha meu nomezinho. Muito bem. Você já Muito tem o seu bem. domínio registrado e agora você já está de posse do servidor para poder fazer um belo site aí dentro. Oficialmente, o seu site está no ar. Você está no ar. Meu site está no ar. Parabéns. É isso aí. Yeah. Bom, daqui para frente já não é mais o assunto relacionado a como colocar no ar. Então, só para recapitular, né? No primeiro plantão a gente registrou o domínio e nesse a gente tomou posse do servidor com a configuração feita. Então, você está agora com a faca e com o queijo na mão para começar a produzir o que quer que seja. E a gente vai tenho produzir isso. uma última pergunta para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, que é o seguinte. Você falou para mim que um servidor é um computador com uma Sim. estrutura melhor. Sim. Qual é eu consigo fazer com que o meu computador seja um servidor, o meu próprio servidor? Até consegue, Laís, mas aí você vai ter que deixar o seu computador 24 horas funcionando, você vai ter que pedir uma internet com IP fixo, você vai ter que saber fazer a configuração do servidor para ele funcionar como se fosse um provedor, você vai ter que tomar cuidado por conta dos hackers que tentam acessar, e você vai ter uma outra tarefa que não cabe para quem está desenvolvendo um site, entendeu? Uhum. Nesse caso específico, o correto é você fazer isso, você contrata um provedor que tem lá profissionais como o Ivan, que são especializados em cuidar dessa área. E a gente, na área de desenvolvimento, principalmente agora no começo, que nós estamos falando aqui do front-end, a gente precisa se concentrar mais nas atividades de fazer o site ficar bonito, com conteúdo bacana, e não se preocupar com essa outra parte que tem mais relação com infraestrutura, entendeu? Entendi. Então, se o computador tem que ficar ligado o dia inteiro, haja conta de luz, né? É por isso que o provedor geralmente cobra uma taxinha, não é muito caro, mas ele cobra uma taxinha para um site estático desse que a gente vai fazer. Tem hospedagem aí a partir de R$20, algumas coisas bem baixinho por mês. E aí eu garanto para você que é mais barato pagar o provedor do que manter a máquina ligada 24 horas por dia. Uhum, entendi. Porque, então, se eu desligo o computador e eu for o servidor, é como se o meu site também tivesse horário de funcionamento. É como se você tivesse desligado seu telefone celular e alguém tentando te ligar. É exatamente isso. Entendi. Entendeu? Quando a gente pensa no celular, é fácil de entender. O provedor é um telefone celular que está lá, grandão, com o teu site lá dentro. E o DNS é uma agenda. A pessoa fala assim, poxa, eu quero falar com a Laís, ela não sei o número dela, ela vai lá e procura, Laís com BR, não é o caso aqui, né? redhunter.blog.br. Ah, já descobri aqui onde está a Laís, está lá no telefone tal, que no nosso caso é aquele aluno, que é a máquina que o Ivan deixou ligada lá 24 horas. E aí, quando ele chega lá na máquina, ela atendeu e entregou, e falou alô com arquivos, que foram os arquivos que a gente viu hoje. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso, Entendeu? então. E está funcionando agora. Você já tem o seu domínio e já tem o seu site hospedado funcionando.
esse era o objetivo desse plantão. Você aprender a fazer o quê? Configurar o seu computador para colocar o site no ar e conseguir fazer o upload. Tá feito, Laís, feliz. Ivan, muito obrigado. Parabéns, meninos, pela tarefa.